Chega uma hora na vida que nós temos que executar as nossas tarefas mesmo sem vontade, porque ninguém aqui é criança. Eu não sou criança, possivelmente você não é uma criança, até porque eu sempre digo para o YouTube que os meus vídeos não são para crianças. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar como você pode executar suas tarefas sem depender da motivação de uma forma mais fácil. É claro que você terá que executar de qualquer forma, mas tem como você facilitar todo o processo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. O primeiro passo é o seguinte: o seu cérebro não foge do que é difícil, ele foge do que é mal desenhado. Por isso, quando você precisa de uma constante força de vontade, o problema não é você, é a tarefa vaga que você colocou na sua agenda. Dito isso, o primeiro passo é você ter clareza das coisas que você está colocando na sua agenda. Mas alguns detalhes que eu quero te passar que eu incorporei na minha vida me ajudou e eu espero que também te ajude de alguma forma. Como a maioria das pessoas colocam a tarefa na agenda, como eu também colocava e eu vi que isso estava me atrasando. É o seguinte, eu uso o Notion como agenda. Eu coloco afazeres diários no Notion, coloco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias. E eu colocava assim: trabalhar, estudar, ir à academia. Isso não são tarefas, são ideias vagas do que você precisa fazer. Uma tarefa focável, se é que existe essa palavra, ela é extremamente bem definida. Ela precisa ser um objeto mental fechado, algo que você possa visualizar e completar. Então, o passo número 1, na verdade, é esse: anotar a tarefa na sua agenda de forma precisa. Não vai colocar na sua agenda estudar ou ler. Você vai colocar na sua agenda assim: ler o primeiro capítulo do livro X, anotando o que é mais importante para lembrar de Y e Z depois. Ou seja, você vai analisar quais são as tarefas precisas dentro do verbo. Se é estudar, o que você vai estudar? Se é cozinhar, o que você vai cozinhar? Porque cada tarefa toma um tempo muito específico. Se você for cozinhar, fazer arroz é mais rápido do que fazer, por exemplo, pães de batata. Eu acho que eu demorei umas 2 horas para fazer isso aqui. 2 horas e meia. Se eu tivesse feito arroz, seria menos de meia hora. Voltando ao caso do exemplo do livro, caso em relação a isso, o seu problema não seja a falta de vontade para ler, para estudar, mas sim você tem alguma certa dificuldade em relação à leitura, né? Você não tem uma leitura estratégica e às vezes você posterga e procrastina suas leituras por conta disso. Eu criei um curso bem rapidinho chamado Leituras Inteligentes, o link tá na descrição. É um curso que você termina em 5, 7 dias, tá bem? E ele te ensina a ler e entender absolutamente qualquer livro de forma muito clara. Ele custa menos de R$ 100, tá bem? E, como eu disse, tá na descrição. Eu cometi esse erro na época do vestibular. O que eu fazia? Hoje eu já faço faculdade, né? Eu consegui passar. Mas qual foi o erro que eu cometi por um determinado período? Eu pensei, eu vou estudar por meio do YouTube, por meio de vídeos no YouTube. Eu amo o YouTube, tanto é que hoje eu estou aqui criando conteúdo para o YouTube. Eu acho que há materiais excelentes e muita gente nos ajuda por meio dos vídeos. Então, pensei, eu vou estudar para o vestibular por meio do YouTube. Entretanto, eu colocava assim na agenda: estudar. Só que aí, chegava no dia seguinte, eu me atrapalhava toda. Por quê? Porque eu não ia estudar. Eu ainda precisava selecionar o material. Então, era matemática, então eu tinha que pegar, ver diversos vídeos e pensar. Criar uma playlist, né? Pensar primeiro na metodologia que eu queria, qual era o professor que mais explicava bem. Criar uma playlist para mim, deixar a playlist pronta. Você tá vendo que não é só estudar? São muitos passos dentro do conceito estudar, e é isso que eu quero que você faça. Se você precisa estudar, você vai ser específico na sua agenda, selecionar o material, criar uma playlist de matemática. Aí no dia seguinte, o que você vai fazer? Você não vai colocar estudar matemática, você vai colocar fazer a prova do Enem 2019. Você vê que é uma tarefa concreta, focável.
e você consegue completar no dia, possivelmente. Tem, né, dependendo da sua energia, que são, acho que você leva umas 4 horas para fazer uma prova do Enem. Dependendo de como for, você consegue terminar no dia, porque o nosso foco, quero que você entenda, nós não ficamos focados o dia inteiro. Ficamos focados apenas por algumas horas. E é nessas horas, né, nessa hora que você precisa tentar executar e finalizar a sua tarefa. Precisa ser clara, precisa, objetiva. Passo número 2. Tenha em mente quanto tempo você leva para finalizar cada tarefa. Isso é muito importante. Como eu disse anteriormente, o nosso cérebro, ele consegue focar quando nós também temos um tempo específico de conclusão. Se o seu cérebro sabe que você vai executar uma tarefa e vai concluí-la em 2 horas, é muito mais fácil dele focar do que você colocar uma tarefa e você não saber, não ter ideia de quando você vai terminar. E você procrastina porque você pensa, nossa, essa tarefa é imensa, eu não vou terminar isso nunca. Quando na verdade era só ter quebrado a sua tarefa em pedacinhos. Então aqui não é nem a quantidade de horas, mas sim é como se a quantidade de horas fosse impactar a qualidade do seu tempo. É isso. Se você tem apenas 3 horas, o seu cérebro não vai conseguir lidar com uma agenda cheia. Nem tem como. São apenas 3 horas. A solução aqui é ser realista. Então, você vai dividir as tarefas em blocos menores, que são executáveis no tempo que você tem. É por isso que é importante saber quanto tempo você tem, quanto tempo leva cada tarefa. Você não vai fazer uma prova se você só tem 1 hora para estudar. Você não vai colocar na sua agenda fazer uma prova do Enem. Não. Você vai colocar fazer 10 questões de matemática. Só. É realizável. Então, assim, não é a motivação que vai destravar o seu foco, é a previsibilidade da sua agenda, da sua rotina. Passo 3 é o seguinte: comece com uma tarefa ridiculamente fácil. Um começo que é ridiculamente simples elimina a resistência do seu cérebro. Às vezes você procrastina não porque a tarefa é muito difícil, mas sim porque é uma tarefa imensa. Então, quando você começa dessa forma, pequeno, simples, a chance de você continuar é 1000 vezes maior. Quando o começo é meio óbvio, o foco ele não precisa ser negociável. É muito mais fácil você levantar da cama e iniciar a sua tarefa. Eu quero que você pense assim: a partir de hoje, na sua vida, se o seu cérebro fosse uma pessoa que você gosta muito, o que você faria para facilitar a vida dessa pessoa? Você diria que tem que começar com tarefas imensas e complexas? Não, você tentaria ao máximo melhorar a vida dessa pessoa criando algo simples, criando algo para iniciantes. Então, trate o seu cérebro dessa forma, como uma pessoa que você gosta muito. Eu sei que pode parecer muito simples, mas se você tá nesse vídeo, você quer ser ajudado de alguma forma. Então, eu estou simplificando a sua vida também. Passo número 4 é o seguinte: pense no fim da tarefa antes de iniciá-la. Foco também não é apenas sobre como começar, mas também sobre como e que horas finalizar. Antes de iniciar, você já tem que ter em mente o que você precisa fazer no final, o que você precisa fazer para concluir aquela tarefa naquele dia. A maioria das pessoas sentam para trabalhar, para estudar, sem o entendimento de quando aquela tarefa será encerrada. E quando o cérebro não sabe quando a tarefa vai acabar, ele entende que ele vai ser sugado de forma indefinida, que você vai ficar lá para sempre. O que você começa a fazer? Postergar. Porque você não vê a luz no fim do túnel, você não vê o encerramento daquela tarefa. Um final claro funciona como uma promessa. Após você fazer isso, você vai parar. Após fazer 10 questões de matemática, após ler 3 capítulos desse livro é muito. Após ler um capítulo desse livro, você irá parar. O foco se sustenta porque ele possui um ponto de chegada visível. E curiosamente, muitas pessoas perdem o foco não porque elas querem parar, mas porque elas não sabem quando podem parar.